Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, fazendo estudos bíblicos para você nos acompanhar na leitura da Bíblia. Sim, estamos lendo versículo por versículo do livro de Lucas e aprendendo sobre a história da igreja, aprendendo desde o começo como tudo foi na igreja cristã e que traz para nós não apenas o conforto, mas também a exortação, para que possamos viver em fé, para que possamos viver confiando, para que possamos viver em santidade. No programa de hoje, vamos conversar sobre Paulo e Silas, companheiros de equipe, mas também companheiros de presídio, na prisão, por causa do amor a Cristo, por servir ao Senhor. Vamos ver sobre Paulo e Silas livres da prisão. Como ficaram livres? E o que isso traz para nós hoje? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto e pronto para ouvir a voz de Deus e ser guiado por Ele. O programa Os Gideões já começou. Bem, na Escritura, no Novo Testamento, nós temos uma carta do apóstolo Paulo escrita para os Filipenses. É uma carta que você vai encontrar tanto ali a palavra alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Paulo traz uma mensagem de alegria para os irmãos de Filipos. Mas ele teve uma experiência muito dura ali. Ele e Silas, quando estavam ali em Filipos, pregando, iam para o lugar de oração, e ali a primeira comerciante da Europa recebeu Jesus, que foi Lídia, a vendedora de púrpura. Paulo ali pregando, indo para orar, todos os dias, uma moça que tinha um espírito de adivinhação, via Paulo, via Silas, via alguns cristãos junto com eles, e aquela moça dizia: ouvi estes homens, porque eles são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Bem, o que ela dizia era verdade, mas era um espírito de adivinhação que estava dominando aquela vida. E isto ficou incomodando Paulo. Cada dia ele não sentia bem. Às vezes isto acontece conosco. Deus nos dá o discernimento espiritual de, às vezes, perceber certas coisas em uma pessoa e achar que tem algo errado, algo esquisito. É perigoso, não devemos julgar as pessoas, mas devemos buscar de Deus o discernimento, a clareza daquilo que deve ser feito e como deve ser feito. Paulo, então, expulsou aquele espírito de adivinhação daquela jovem, ela ficou livre, liberta, mas os seus senhores, os seus patrões, os seus empresários, aqueles homens que usavam do serviço daquela moça na adivinhação, ficaram muito bravos, furiosos. Arrastaram Paulo para a praça junto com Silas e eles foram açoitados com varas. Foram colocados no cárcere, no mais interior do cárcere, no lugar de segurança máxima, e seus pés colocados no tronco. Mas a Bíblia nos diz que à meia-noite, Paulo e Silas cantavam, louvavam ao Senhor, adoravam ao Senhor e oravam. Oravam por aquele ambiente onde o Senhor está. Pode parecer o pior lugar do mundo, seja um hospital, seja uma limitação, seja a cadeia, seja o que for, o pior lugar do mundo, com Cristo se torna céu. Assim como o melhor lugar do mundo, sem Cristo, pode ser um inferno. O céu é onde Deus está, onde há esperança, onde há sua presença. E Paulo e Silas presos ali, cantando, louvando, então, de repente,
nesta meia-noite, um terremoto. A presença de Deus veio, porque Deus não aguenta ouvir o louvor, Ele se inclina, Ele vem, Ele se faz presente. E então, aquele terremoto abalou as estruturas daquele cárcere e todas as portas das prisões se abriram, todas as algemas foram quebradas, aquele tronco se separou e todos estavam livres. Vamos ver o que aconteceu? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 16, vamos ler do 35 ao 40. Diz assim: quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então, o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Vamos parar aqui um pouquinho. Quando todas aquelas portas se abriram, quando aquela prisão, todos estavam livres, a Bíblia nos diz que o carcereiro ia se suicidar. Pediu uma espada e ia se matar. Por que ele ia fazer isto? Porque um soldado romano que tinha a seu encargo guardar prisioneiros ou guardar alguma coisa para o governo, se ele deixasse escapar, ele pagaria com a sua vida. E quando ele viu as portas todas escancaradas, o primeiro pensamento foi: todo mundo fugiu. Todo mundo aproveitou este momento do terremoto e fugiram daqui. Eu tenho de me matar, eles vão me matar. Então, quando ele se preparou para se matar, Paulo gritou: não, não, não faça isto. Nós todos estamos aqui. Ninguém foi embora, ninguém fugiu. Todos estão aqui. E o carcereiro pede uma luz e viu que todos ali estavam. Aquele homem viu que havia algo sobrenatural em Paulo, em Silas. Havia uma doce presença naquele lugar tão sujo, tão escuro, tão ruim. Havia a presença de Deus, que Paulo invocara através das orações, que Paulo trazia em seu coração pelo Espírito Santo, a presença de Deus. E naquela noite, o carcereiro cuidou de Paulo, lavou os vergões, as feridas, cuidou dele e de Silas. E eles, ali o carcereiro morava ali na prisão. A casa dele era contígua à prisão, para que ele estivesse pertinho para fazer o seu trabalho. E nos diz a palavra que naquela noite, toda a família dele foi batizada. Receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Que coisa tão linda, tão linda. Mas diz aqui a palavra que quando o dia amanheceu, os pretores enviaram dizendo: aqueles homens que a gente mandou açoitar e prendeu, pode soltar. Mande-os ir embora que está tudo bem. Eles já pagaram pelo tumulto, já foram açoitados, que eles podem ir embora. E o carcereiro trouxe essa palavra para Paulo e Silas. Olha, eles mandaram vocês ir embora, podem ir em paz. Olha o que o texto diz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram no cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Olhe bem, Paulo era cidadão romano, assim como Silas. Não houve um julgamento formal, não houve uma defesa, eles não tiveram direito a nada, simplesmente foram condenados e açoitados publicamente.
O açoite de um homem, de um adulto, em praça pública é vergonhoso, é humilhante, é terrível, além da dor, do sofrimento, a humilhação. Um cidadão romano não podia ser condenado assim. Um cidadão romano não podia ser condenado sem direito à defesa. E nós vamos ver aqui um princípio. O apóstolo Paulo está falando aqui de algo que são os direitos de um cristão. Hoje nós vemos os cristãos sendo perseguidos, sendo mortos em nações islâmicas. Nós vemos os cristãos sendo ridicularizados, sendo zombados, sendo de uma maneira assim tão triste em nações antigamente cristãs, e até mesmo aqui no Brasil a gente já está vendo algo como que uma perseguição no ar, uma separação, palavras jocosas. Mas Paulo aqui ele disse, olha, eles fizeram errado conosco. Agora querem que a gente vá embora, que a gente saia sem que eles tivessem culpa alguma? Não será assim. Se eles nos condenaram, que venham pessoalmente, que venham aqui nos pedir desculpas, que venham aqui aplacar um pouco da humilhação daquilo que eles nos fizeram. E assim foi. Quando o oficial de justiça, os oficiais chegaram aos pretores, aos líderes, aos juízes e disseram, olha, vocês açoitaram cidadãos romanos. Eles são cidadãos romanos. Eles têm na sua identidade a prova de que são cidadãos romanos. E olha o que foi feito com eles. Então, eles vieram, pediram desculpas e pediram a Paulo e Silas, por favor, retirem-se da cidade. Por favor, não queremos mais tumulto, não queremos mais reuniões e dificuldades aqui na nossa cidade, em Filipos. O texto então nos diz, tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e então partiram. Que coisa linda, quando saíram da prisão, foram para a casa de Lídia. Nós, cristãos, temos a casa dos nossos irmãos em qualquer lugar do mundo para onde formos. Se você for ao Japão, for à Austrália, for ao Zimbábue, for à Somália, se você for a Emirados Árabes Unidos, se você for ao Afeganistão e você procurar um cristão, uma pessoa que você nunca viu, você estará em casa. Paulo, por onde ele ia, onde ele semeava o Evangelho, ali ele tinha uma família, irmãos que amam, que servem. A gente tem casas nesse mundo inteiro. E este é o propósito de Deus, que nós possamos nos amar, que nós possamos nos servir uns aos outros. Paulo e Silas saíram da prisão, foram para a casa de Lídia. Creio que a casa dela era uma mansão, era uma casa muito bonita, pois ela era uma próspera comerciante, uma empresária, vendedora de púrpuras. E ela recebe Paulo e Silas, os irmãos vêm até a sua casa e então, tendo sido confortados pelos irmãos, momento de oração, de despedida, de bênção, de preparar alguma coisa, presentes, eles então partem, continuam sua viagem missionária, continuam a aventura de servir ao Senhor. E você? Vive esta aventura? Aventura maravilhosa de servir a Deus, aventura maravilhosa de deixar sua palavra e amor por onde passa. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração, pedindo, Senhor, que o Senhor passe em revista a minha vida. Perdoa os meus pecados, lava-me e purifica-me de toda iniquidade, de todo pecado. Dá-me um coração puro em Tua presença
e encha-me do Teu Espírito Santo. Eis-me aqui para Te amar, Te servir, Te obedecer e viver para a Tua glória todos os dias da minha vida. Enche-me do Teu Espírito Santo e dá-me a bênção de Te servir com os dons espirituais. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.